Olá, pessoal. Eu sou a vereadora Larissa Gaspar, estou aqui na Varanda Criativa, junto com um companheiro muito querido, de muita luta, que vai participar do nosso videocast Mulher de Luta, o nosso querido vereador e eterno senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Suplicy, seja muito bem-vindo, querido. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Querida Larissa Gaspar, quero lhe cumprimentar por suas iniciativas aqui em Fortaleza, inclusive para colocar em prática a renda básica de cidadania e, inclusive, em cooperação com o João Joaquim de Mello, que hoje me deu a alegria, a honra de estar convidado para aqui fazer o lançamento de meu livro, junto com a Mônica Dallari, Um Jeito de Fazer Política, assim como também teremos uma palestra sobre a renda básica de cidadania. Nesta tarde, né, acho que às 15h30 começa as cerimônias todas e vai até o final da tarde, até o começo da noite, com diversas iniciativas ali na sede do Instituto Banco Palmas e lá na rua Valparaíso, não é? Isso mesmo, Valparaíso 620, lá no Conjunto Palmeiras. Muito bem. Uma programação muito rica e todo mundo já conhece o vereador Eduardo Suplicy. Ele é professor de administração, professor de economia, PhD em economia, uma pessoa muito culta, muito letrada. Também já acumula aí muitos anos de cargos políticos. Foi vereador, está vereador, foi senador, deputado estadual, deputado federal. E queria saber, Suplicy, como é que você consegue manter tanta vitalidade, se manter tão jovem, sempre dialogando também com as juventudes do nosso país, mesmo já tendo uma longa estrada política, acadêmica, inclusive cumprindo hoje aqui uma agenda bem cheia em Fortaleza, como Suplicy disse, vai ter o lançamento da renda básica comunitária lá no Banco Palmas, no Conjunto Palmeiras, que vai beneficiar aí 100 famílias em situação de extrema pobreza, com esse cartão, com recurso mínimo para que as pessoas possam garantir a sua sobrevivência. Vai dar uma palestra depois para a gente, eu estarei lá para acompanhar. Que bom. E vai lançar o livro dele, que foi construído junto com a sua companheira, Mônica Dallari, que é Um Jeito de Fazer Política. Como é que você consegue manter tanto dinamismo, se manter tão jovem, com tanta estrada já percorrida? Olha, felizmente, quando senador, eu consegui que fosse aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional a lei que institui a renda básica de cidadania, que foi colocada pelo Congresso a partir da sugestão do senador Francelino Pereira, que era o relator. Eduardo, que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como fazia o Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil. Então eu aceitei, graças a este parágrafo, foi aprovada por todos os partidos, no Senado e depois na Câmara, até pelo atual presidente, era deputado federal à época, nada falou contra. E em 8 de janeiro de 2004, numa belíssima cerimônia, presente até minha mãe, aos 95 anos, a Mônica Dallari, o professor Felipe Vamparos, convidado especialmente pelo Palácio do Planalto, estava lá presente. Da Bélgica, né? Ele é da Universidade Católica de Louvain, que iniciou todo o processo da criação da Rede Mundial da Renda Básica, que vem ganhando um extraordinário apoio. A ideia vem sendo colocada mais e mais em todos os países do mundo, em todos os continentes. Então, e seria interessante nós falarmos um pouco a respeito de como começou, não é? Você, quando saiu de casa hoje, como é que o fez? Por favor.
Então, Pela janela? não, pela porta. Então, e você sabe que o meu livro, que você precisa conhecer em profundidade, se chama Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Por que razão? Se formos ver o início da proposta da renda básica, na verdade, ela começa com a história da humanidade. 520 anos antes de Cristo, no livro das Explicações e das Respostas, o mestre Confúcio observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa senão pela porta. É uma questão de bom senso. Se formos um pouco mais adiante na história, nos encontrarmos com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, ele, em política, diz que política é a ciência de como alcançar uma vida justa e o bem-estar para todos. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se nós formos à Bíblia Sagrada, qual é a palavra no Antigo Testamento mais citada? 513 vezes me ensinou o rabino Henry Sobel, é tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Se formos olhar o Novo Testamento, ali nos Atos dos Apóstolos, está que eles venderam e juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de forma a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, ele diz, como na do Senhor da Vinha, que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, terceira hora, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos consideravam justo. Mas daí iniciou o pagamento pelo último que ali chegara. E, ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que a último que chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família? Se formos olhar o que diz São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, ele diz que todos nós deveremos sempre proceder seguindo o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal forma que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tem de menos. Mas eu vou passar a palavra para você, porque eu estou só no começo. Sim, é só um releasezinho aí da importância da renda básica, então, né, Suplicy, que remonta aí a antes de Cristo, esse consenso, né, de justiça social, né? Hoje a gente tem muita clareza da situação difícil que o nosso país está vivendo, né, com esse desgoverno do Bolsonaro, que agravou aí as desigualdades sociais, que fez o Brasil voltar para o mapa da fome, que deixou aí 116,8 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar, as pessoas sem poderem comprar um bujão de gás, sem poder comprar 1 quilo de carne, enfim, os insumos mais básicos estão totalmente inacessíveis para o nosso povo, inclusive muita gente sem poder mais pagar o aluguel, ter a sua casinha para morar e indo viver nas ruas da cidade. Então, esse agravamento das desigualdades, acho que ele mostra para nós, mais do que nunca, o quanto é urgente implementar a renda básica de cidadania que você conseguiu que fosse sancionada lá no ano de 2004. E aqui em Fortaleza, observando toda essa tua trajetória de luta, né, por essa justiça social, né, para a gente garantir esse mínimo existencial necessário que vai possibilitar que as pessoas vivam com dignidade, a gente também apresentou
na Câmara de Fortaleza, é a criação da renda básica de cidadania, né, a ser paga em moeda social através de bancos comunitários para possibilitar também a distribuição econômica, né, desse recurso e fomentar a economia local e poder melhorar o IDH dos territórios mais vulneráveis aqui da nossa Fortaleza, que eu não sei se você sabe, Suplicy, nós somos a 5ª capital mais desigual do planeta. Tu acredita nisso? A concentração de renda aqui é gritante, né? Isso consta num relatório da ONU. E conforme você estava me observando, aqui em Fortaleza, como em São Paulo, você vai estar lá para o lançamento da candidatura do Lula no próximo dia 7 de maio. E observe que, tal como aqui nas ruas de Fortaleza, em São Paulo cresceu extraordinariamente o número de pessoas em situação de rua. Então, isso está nos preocupando muito. Você sabe que, em nome de um morador de rua de Porto Alegre, Alexandre da Silva, português, 51 anos, epilético, que estava recebendo Bolsa Família R$ 89 por mês, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul impetrou um mandado de injunção junto ao Supremo Tribunal Federal para que o governo Bolsonaro venha a regulamentar a lei que institui a renda básica de cidadania. E dia 26 de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por consenso, acatou esse mandado de injunção e determinou que precisa ser colocado em prática a partir desse ano de 2022, de tal forma que toda aquela família, toda aquela pessoa que esteja em família com renda familiar per capita até R$ 210 por mês, portanto, em condição de pobreza extrema ou absoluta, precisa estar recebendo já a renda básica de cidadania ou equivalente. Então, eu quero lhe sugerir que, junto ao prefeito de Fortaleza, diga que, em cooperação com o governo federal, se faz necessário que o governo municipal venha a garantir a renda básica para toda a população em condição de pobreza extrema ou absoluta. A partir de agora, foi a determinação do Supremo Tribunal Federal. É isso. Suplicy, a gente tem um quadro aqui que se chama É Dose, e eu vou aproveitar esse tema, né, para a gente comentar que é dose. Você toma uma cervejinha, Suplicy? Eu tomo, se você me oferecer. Ah, com certeza. Não estou dizendo aqui que o nosso senador se mantém jovem, de luta, e toma uma cervejinha no copo do Lula, né? Ah, que bom! Copo do Lula. É isso. Isso significa darmos toda a força ao presidente Lula também. Exatamente. Para que seja eleito dia 2 de outubro próximo. Reconstruir esse Brasil. E logo instituir a renda básica. Você sabe que dia 21 de junho do ano passado, quando eu completei 80 anos, o presidente Lula me deu de presente realizar um diálogo, como estamos fazendo, ao vivo, para minhas redes sociais, de 70 minutos, onde ele me garantiu que vai colocar em prática a renda básica incondicional e universal para todos. Maravilha, Suplicy, isso nos deixa muito felizes. E o que eu ia dizer é justamente isso. É dose a gente ter essa lei sancionada em 2004, a gente já ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que o governo regulamente a lei para que as pessoas possam efetivamente receber esse auxílio, esse benefício que vai dar as condições mínimas de sobrevivência. Porque hoje nós temos aí milhões de pessoas novamente passando fome, né, em situação de extrema pobreza. Aqui em Fortaleza nós temos quase 40 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. É ou melhor, quase 40 mil famílias em situação de extrema pobreza. Nossa população é um pouco mais de 2,5 milhões de habitantes, né, e nós temos
quase 40 mil em situação de extrema pobreza e outras 139 mil famílias em situação de pobreza. Então, a renda básica, né, que começa com essas pessoas que mais necessitam, nesse mesmo senso de justiça distributiva, né, que vai primeiro ajudar, socorrer quem mais está precisando. A nossa ideia é que a prefeitura pudesse já começar a implementar a renda básica, a exemplo do que está fazendo a sociedade civil, nosso querido Joaquim Melo, lá no Banco Palmas, hoje dando esse exemplo, entregando esses cartões da renda básica comunitária a 100 famílias em situação de extrema pobreza, mas a gente tem aí outras 38.950 mil famílias, né, nessa situação. Então, precisa que o poder público abrace isso, né, implemente realmente a renda básica de cidadania para que as pessoas possam sobreviver, não é nem viver, é sobreviver, porque a situação de fome e miséria que a gente está enfrentando está muito grave. Eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui em Fortaleza para acompanhar o trabalho de duas pessoas, o João Joaquim de Mello, que ao criar a moeda social, Palmas, o Banco Comunitário, as formas de economia solidária, inclusive com todo o apoio do nosso querido professor Paul Singer, que acompanhou passo a passo tudo que João Joaquim de Mello realizou aqui e agora com a cooperação desta vereadora ótima, Larissa Gaspar, que abraçou a causa da renda básica. Você sabe que o presidente Bolsonaro, quando venceu as eleições, ele levantou a mão e disse, juro perante o Deus e o povo brasileiro, cumprir a Constituição, que no seu artigo 3º diz dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil de promover o desenvolvimento, criar uma sociedade justa, solidária e fraterna, de erradicar a pobreza, promover maior desigualdade, né? E garantir a toda pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, a condição qualquer que seja, todos têm que ter o direito à vida com dignidade. Mas, entretanto, agora só falta 5 meses, de abril a setembro, para ele realizar, porque ele não cumpriu a Constituição, conforme você estava falando. E você sabe que quando eu fiquei assustado um dia quando ele reuniu todos os ministros e disse, eu quero distribuir armas para todo o povo brasileiro. Você tem arma em casa? Eu não, Deus me livre. Eu também não. Quando eu era menino, meu pai dizia, olha, nós nunca vamos ter armas em casa. Eu conheço pessoas na família, até o pai tinha uma arma no armário, um dia os meninos foram brincar, o menino matou o primo. Então, eu não tenho armas em casa, recomendo a meus filhos e netos, mas quando certo dia o presidente disse que estava com a Covid-19, precisava ficar 2 semanas em casa, isolado, lá no Palácio do Alvorada, eu pensei, quem sabe ele tenha tempo de ler um livro. E encaminhei para ele a Utopia de Thomas More para ver se ele aprendia uma lição, porque quando Thomas More conta que o cardeal Morton estava conversando com amigos, debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, eis que chega o viajante português e comenta, Rafael Itrodeu, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de sobrevivência aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de uma renda para a população de Bruges. E, por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores na história que melhor fundamentou a renda básica, que hoje está sendo defendida, sabe por quem? Você já leu Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco? O Papa Francisco diz que agora, depois dessa pandemia, é necessário se instituir a renda básica universal.
até o Papa Francisco está falando, o Paulo Guedes o Paulo Guedes ainda nem sabe que a renda básica tem que ser universal para valer. Mas a gente vai conseguir chegar lá, Suplicy, porque esse ano é um ano das eleições das nossas vidas, né? Então. O ano que o povo brasileiro vai dar o troco, vai dizer que não suporta mais esse desgoverno de ódio, de mentira, né? De fascismo, de horror e perseguição aos pobres, aos negros, aos indígenas, quilombolas, e a gente vai conseguir, sim, Com trazer certeza. de volta o nosso presidente Lula, que já assumiu esse compromisso público, não só com você, mas com o Brasil, de implantar a renda básica de cidadania. E eu espero que, junto com ela, muitas outras políticas sociais que foram destruídas, elas possam ser novamente implementadas e que a gente possa avançar em outras, porque, como a gente vinha conversando, a situação de aumento das pessoas vivendo nas ruas de todas as cidades brasileiras, ela é gritante. E nós precisamos criar mecanismos para dar condições dignas de vida a essas pessoas. Com certeza. Um dos projetos que a gente apresentou aqui, que é o projeto de combate à arquitetura da exclusão, combate à aporofobia, que é essa chamada aversão aos pobres, muito defendido pelo querido Padre Júlio, lá em São Paulo, seu amigo, e que visa justamente impedir que tanto o poder público quanto a iniciativa privada implementem artifícios arquitetônicos, objetos, construções que impeçam a permanência, né, das pessoas em situação de rua ou das pessoas em situação de vulnerabilidade naqueles espaços. E tu acredita, Suplicy, que desde 2018 que esse projeto está parado, aguardando a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Fortaleza, uma coisa que a gente não consegue entender. A gente tem um governo aqui do PDT, o PT está na condição de oposição, mas tem diálogo, e o PDT se coloca como um partido progressista. Então, por que a base do PDT, que mantém lá a CCJ nas mãos, não deixa o projeto avançar? Quero recomendar ao prefeito e aos vereadores aqui de Fortaleza para que logo deem o sinal verde para o seu projeto. Agradeço, né? E aí queria que você falasse um pouco também, você presidiu a Comissão de Direitos Humanos, assim como eu presido aqui em Fortaleza, atualmente é vice-presidente da comissão, né? Que pautas têm chegado lá na comissão, que denúncias vocês têm recebido, que pedido de socorro, né, dos munícipes de São Paulo têm chegado lá para a Comissão de Direitos Humanos? Como a população em situação de rua está aumentando muito, nós temos recebido muitos apelos de pessoas em dificuldades. E também, por exemplo, em São Paulo há o fenômeno ali da chamada Cracolândia, né? Então, ainda ontem eu recomendei nas minhas redes sociais que as pessoas lessem um artigo muito bem feito pelo Fábio Assunção, ator que comemorou 2 anos de abstenção de álcool e drogas que ele tinha se envolvido. E ele faz uma reflexão muito importante de recomendação à prefeitura, ao governo do estado, sobre como se evitar que haja o uso da violência por parte da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil em geral, porque da Polícia Civil, porque volta e meia tem havido ali o uso de violências, bombas de gás lacrimogêneo, bombas e balas de borracha, bala de pimenta, de gás de pimenta e bala de borracha, etc. E agora eles conseguiram mudar da Rua Helvécia para a Praça Princesa Isabel, e ali centenas de pessoas estão diariamente ali. E o Fábio Assunção faz uma recomendação de que é preciso que haja um estudo bem feito e pessoas que tenham muita experiência em lidar com a questão de álcool e drogas, como o crack, possam estar se responsabilizando por projetos mais adequados, como foi o programa Braços Abertos de Fernando Haddad, que eu era, inclusive, secretário de Direitos Humanos quando fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento desse programa. Mas então, a nossa Comissão de Direitos Humanos tem muito se preocupado
com este assunto, né? Aqui também tem chegado situações semelhantes, inclusive a última denúncia que a gente acompanhou, ela se assemelha a esse caso que você traz, que é da violência institucional. A gente foi procurado por um grupo de jovens que se chamam rimadores de busão, jovens que vão fazer suas rimas dentro do transporte coletivo para ganhar o seu dinheiro, tentando viver ali da arte, né, de uma forma lúdica, positiva, para cima. E, infelizmente, dentro de um terminal de ônibus aqui da cidade, um deles foi violentamente retirado de dentro do veículo e foi espancado por alguns agentes da Guarda Municipal e recebeu tiros de sal, Suplicy. A Guarda Municipal de Fortaleza tem usado tiros de sal, né, contra a nossa juventude que está tentando aí construir o seu presente e o seu futuro. E aí a gente recebeu esses jovens na Comissão de Direitos Humanos, ouvimos os seus relatos e eles fizeram uma outra denúncia mais grave ainda, de que existiriam dentro dos terminais de ônibus salas de tortura para onde os jovens eram levados e eram espancados quando eram identificados como alguém com atitude suspeita. E a atitude suspeita é o retrato do preconceito no Brasil. Então, é você ser negro, né, você ser periférico, e aí você já é identificado como alguém em situação de suspeita, né? Então, a gente está apurando, nós encaminhamos para a delegacia, né, para a Polícia Civil investigar, abrir procedimento, porque a gente não pode realmente aceitar esse processo de criminalização da juventude pobre, preta e periférica das nossas cidades, então, né? Neste livro aqui, Um Jeito de Fazer Política, que eu escrevi com a Mônica Dallari, acho que até ela pode nos fazer companhia. Com certeza, sim, mas era a nossa surpresa quando fôssemos falar do livro, convidar a querida Mônica Dallari então, para compor aqui com a gente, para falar desse jeito de fazer política. Porque há um relato aqui, aliás, o livro tem o prefácio do Mano Brown e do Leonardo Boff, sabe, dois amigos assim de extraordinária importância. Duas figuras maravilhosas. E um dos episódios aqui relatados é da visita que eu fiz à FEBEM, certo dia, quando eu li na imprensa, é horrível, horrível. E era a responsável pelos direitos humanos da ONU, que tinha acabado de sair da unidade de assistência inicial, da FEBEM, que cuidava de jovens de 14 a 20 anos que tinham cometido delitos. Então, eu fiquei impressionado, fui até lá, era senador, perguntei à diretora, será que eu posso conversar com os jovens que aí estão? Pois não. E havia 500 jovens para 150 leitos, mais de 3 por leito. E, então, expliquei a eles justamente a proposta da renda básica. Conversei 1h30 com eles e fui explicando que eu tinha a convicção de que, se já acontecesse no Brasil, se já existisse a renda básica de cidadania para cada um deles e para cada membro da sua família, muito provavelmente eles não teriam cometido os delitos, os crimes que os faziam estar lá presos. E então eles me deram razão, sobretudo na hora em que, para ilustrar, eu cantei para eles O Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. E, então, essa música, esse é um trechinho da música que tem uns 7 minutos, né? Dos Racionais. E o que me impressionou muito é que eles sabiam decor e cantaram juntos. E eu estava lendo do meu livro, Renda de Cidadania, mas aí, e eles me deram razão, e sabe o que fizeram? Quando eu terminei, você não quer trazer aqui o Mano Brown para conversar conosco? Nossa. E eu, na semana seguinte, eu sou amigo do Mano Brown, né? Fui lá com o Mano Brown, sabe que lotado o refeitório com pessoas em cima e embaixo da mesa e tal, e conversamos cerca de 1 hora. O Mano Brown cantou a pedido deles mais 6 canções e eles sabiam decor, ou seja, as canções dos Racionais têm muito a ver com a população jovem da periferia. Sim.
Por isso que cantaram juntos e me deram razão. Por isso eu fiquei ainda mais persuadido de que essa é uma boa ideia. Eles se identificam muito, né, nas letras do Mano Brown, falam bem a realidade que eles enfrentam, a dura realidade, né, de falta de oportunidade e muita criminalização. Mas, olha, eu queria que a Mônica, essa grande jornalista, companheira aqui do nosso senador Suplicy, falasse um pouquinho para a gente como foi que surgiu esse livro que vai ser lançado hoje, 5h30 da tarde, lá no Banco Palmas. Eduardo Suplicy, Um Jeito de Fazer Política. Que jeito é esse? Larissa, primeiro, é um prazer imenso estar aqui com você. A gente, viajando pelo Brasil, tem visto muitas vereadoras, candidatas, mulheres jovens, que nem você, com uma disposição e uma determinação que são fantásticas. Eu acho que será importante, nesse ano, você, como tantas candidatas mulheres, agora conquistarem mais espaço, porque vocês fazem a diferença. Parabéns. Obrigada, Mônica. Fico muito feliz e eu vou enfrentar esse desafio. Estou pré-candidata a deputada estadual e tenho certeza que vai dar certo. A gente vai contribuir para que o nosso Ceará institua também a renda básica de cidadania. Com certeza. Até porque a desigualdade aqui de Fortaleza, que você citou, é gravíssima, né? Sendo que Fortaleza tem a experiência tão maravilhosa do Banco Palmas, das moedas comunitárias, que já estão 108 moedas comunitárias, um exemplo espetacular. Isso. E há aqui um capítulo que nós dois fomos juntos visitar o Quênia. Era janeiro de 2019 e ela vai contar esse pedaço. Está aqui no livro, viu? Então, essa viagem ao Quênia, né? O livro, na verdade, ele é um projeto maior, começou em 2015, que era escrever sobre os 24 anos dele no Senado. Quando eu comecei a pesquisa, né, começou com ele sendo eleito, o primeiro projeto, impeachment do Collor, só que o volume de material foi crescendo. Só de pronunciamentos foram mais de 3.000 que eu tive que ler. E aí cresceu, virou enorme. O segundo livro, né, que vem depois desse, já está escrito, precisando de edição, falando sobre a atuação dele, as questões dentro do Congresso Nacional. Então, desde privatização no governo Fernando Henrique, o impeachment, questão da reforma agrária em todos os governos, como foi conduzida. E aí ficaram um monte de histórias. Aí eu falei, então vamos tirar as histórias que não são relacionadas diretamente com o Senado, então vamos contar o seu jeito de fazer política. Aí eu falo assim que o livro é um grande mosaico para quem quer conhecer as ideias do Suplicy e ver como é possível a aplicação. Então, por exemplo, tem a história da cooperativa, tem a história da relação dele com o Mano Brown, e tem essa história que é muito bonita da viagem que a gente fez ao Quênia para conhecer uma experiência já bastante adiantada, que é fantástica, assim. Vou contar rapidinho. Era um grupo Give Directly formado por estudantes do MIT e de Harvard, queriam criar um projeto para combater a pobreza na África. E aí, estudando, eles perceberam que um dos grandes problemas são os intermediários. Então, aí então vamos fazer uma campanha, aí recolhe o dinheiro, então vai lá para o líder de não sei da onde, que negocia com tal. Então, na verdade, tinha uma roda girando e que não ia para frente. E aí eles, a partir até de um concurso no Reino Unido, a Safaricom, que é a empresa de telefonia que está no Quênia, eles participam de um concurso que era como introduzir as pessoas no sistema financeiro sem ter banco. Né? Então, por exemplo, no Quênia, um país muito pobre, se a pessoa, o marido sai, o companheiro sai para ir trabalhar na cidade, ele não tem como mandar o dinheiro para a família. Então, ele tinha que mandar um motorista ou pedir para alguém, o dinheiro sumia. Então, a Safaricom criou um sistema via celular, que é parecido até com o e-dinheiro, né? Sim, que hoje está no Banco Palmas.
E aí eles escolheram 124 vilas extremamente pobres e as pessoas começaram, maiores de 18 anos, são 124 vilas selecionadas, passaram a receber $22 por mês, tanto homens como mulheres. 18 anos ou mais. 18 ou mais. E isso foi muito, muito transformador e muito importante, especialmente para as mulheres. Só nos primeiros meses de cara já se constatou a redução em 51% da violência doméstica. Violência doméstica é violência contra a mulher, né? Sim, é muito importante essa conexão, Mônica, porque às vezes as pessoas não percebem o quanto a questão da autonomia econômica está totalmente relacionada à questão da violência. A partir do momento que você empodera, você qualifica para o mercado de trabalho, você dá condições dela se sustentar, ter uma renda, né? Ela adquire ali uma autonomia, um empoderamento, uma confiança que faz com que ela caminhe para frente, inclusive ponha um fim no ciclo da violência. E o que você está falando foi exatamente o que aconteceu lá. As mulheres acabaram ganhando um espaço na família que não tinham, porque se o casal, os dois recebem o mesmo valor, então só o homem deixa de decidir. As mulheres se mostraram muito empreendedoras, houve um fortalecimento delas para denunciar a violência, houve, mesmo em mulheres casadas, a redução em 66% da violência sexual, e teve uma coisa que eu acho fantástica, mais de tudo, todas as famílias que estavam com os filhos fora da escola, priorizaram os filhos. Porque lá a escola é gratuita, mas precisa de uniforme, que a família tem que comprar, precisa levar comida, tem o transporte, tem o material, então, na prática, não era. E as crianças... Então, assim, é uma experiência muito, muito importante para as mulheres, importante para a família, importante para a sociedade que toda. Vale a pena ser conhecida, está aqui no capítulo 12. Ai, maravilha. Quando nós chegamos lá, perguntamos às famílias nas vilas rurais pobres, quando vocês começaram a receber os $22, que é uma quantia modesta, mas lá é significativa, por pessoa adulta, passaram a trabalhar mais ou menos, bem mais aqui perto de casa. Passei a plantar muito mais legumes, frutas, verduras. Outro que disse, eu moro perto do lago, pescava, mas comprei melhores aparelhos de pesca, estou pescando muito mais. Outro que comprou uma motocicleta para transportar, e assim por diante. E houve diversas iniciativas que ajudaram a comunidade a ter maior solidariedade. Por exemplo, 10 mulheres se juntaram e cada uma, e todas, uma vez ao mês, ao receberem a renda básica, dão uma quantia, as outras 9 dão para ela poder comprar uma coisa um objeto de maior valor, e assim todas ao longo de 10 meses, e assim por diante. Então, eu fiquei entusiasmado com essa experiência. Então, aí, só para completar do livro, fazer a propaganda do livro, esse livro ele foi feito pensando em qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais da história do Suplicy e que não necessariamente tem o hábito de leitura. Então, ele foi pensado para qualquer um poder pegar e ver. Então, são 101 fotos, né? Todas editadas ao longo do texto, para fazer sentido ver a foto com o texto. E são textos curtos. São 13 capítulos maiores, mas são textos curtos. Então, assim, quer conhecer um pouco mais do Suplicy e a experiência da renda básica no Quênia, que é uma coisa muito importante. A renda básica, o filósofo Felipe Vampares fala que vai ser... tem uma importância igual ao fim da escravidão e ao sufrágio universal, que é um movimento que vai crescendo e que vai surgindo. Então, eu acho que juntar essa questão, essa experiência da renda básica, aqui no Brasil já são 4 ou 5 experiências. No Rio,
renda básica com a moeda social, que são muito Maricá, interessantes. né? Maricá, Niterói, Cabo Frio, Itaboraí, e tem uma outra que eu não consigo lembrar o nome, que é meio complicado. Eu acredito muito nisso também, né, que este grande filósofo, Felipe Van Pares, coloca, né, da importância da renda básica, e acho que agregá-la a outras políticas sociais, como, por exemplo, a gente estava falando, né, dessa relação da renda básica, da autonomia econômica com o fim da violência doméstica, você criar o banco de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica. Foi uma iniciativa nossa, também aprovada Muito aqui na bom. Câmara, assim como a renda básica, que aguarda a implementação do prefeito. Porque você tem, pelos boletins das delegacias da mulher, o número de mulheres que estão com medida protetiva deferida. Então, você prioriza essas mulheres para a qualificação profissional, para a inserção no programa de renda básica de cidadania, né, para que elas possam construir essa autonomia. E também eu acho que a gente combate, com esses exemplos que vocês trouxeram, esse discurso do assistencialismo, porque essa turma bolsonarista, fascista, que tem horror aos pobres, né, quer desconstituir essas políticas sociais que são extremamente revolucionárias, né, reduzindo a um assistencialismo, que está dando. Você está dando oportunidade, você não está dando dinheiro, porque ela recebe essa quantia pequena, $22, R$50, na realidade, do que será a renda básica comunitária aqui do Banco Palmas, e essas famílias transformam isso em muito mais. Vão plantar, vão empreender, vão abrir um negócio, vão trabalhar como entregador por aplicativo, vão fazer diversas outras modalidades, né, de trabalho que vão gerar renda, que vão possibilitar o aquecimento da economia daquele território. Então, isso não é assistencialismo, isso é oportunidade, isso é empreendedorismo, é cidadania, é dignidade, né? E é E como a incrível, Mônica porque gosta são muito de dados... cerveja. É incrível. Quando são dadas as condições, e você veja, $22, é uma mudança que a gente viu no estado das pessoas, de ter uma perspectiva para frente. Não, então, se eu juntar, ou aqui meu filho agora para a escola vai abrir, então é uma coisa... A Caroline Tete, que cuida, que é representante do Give Directly, ela fala, aqui as pessoas estão muito mais felizes, porque as mulheres têm que estar felizes para passar essa alegria. E elas acreditando, elas tendo uma perspectiva, vendo os filhos crescerem com educação, isso muda a sociedade inteira. Por isso que é importante a gente, nessa eleição, vamos votar em mulheres. Larissa aqui, um exemplo lindo, maravilhoso, jovem. Eu acho que agora chegou a nossa vez aí. E a experiência do Quênia comprova isso muito bem. Maravilha. E vamos fazer um brinde porque a Mônica também gosta de sim. cerveja. Então, parabéns Lula às também, mulheres. né? Viva nossas Lula, as representantes. mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras e os estudantes. Até o livro a gente dedica Nossa aos juventude. estudantes. Porque agora... eles 2 meses afastados, né, das universidades, do espaço de debate, eu acho que eles vêm com força total. E aí eu acho que agora, mesmo o Suplicy, candidato ou não candidato, eu acho que ele tinha que se dedicar agora, a missão dele era de espalhar o conceito da renda básica por todo o Brasil. Está aqui, outro dia a gente foi para Cuiabá, vamos para Manaus, vamos para onde Campo Grande. Inclusive, Rio de Janeiro. Inclusive, tem um convite aqui para que vocês continuem espalhando a renda básica de cidadania por todo o Brasil. Os companheiros e companheiras do nosso sertão central aqui do Ceará, lá de Quixeramobim, terra de Antônio Conselheiro, estão lá loucos para receber Suplicy e Mônica para lançar um jeito de fazer política. Será um prazer. Prazer. Nosso amigo Chico Sá também, que é... Sim, maravilhoso. Sim, queridíssimo. Agora eu vou aproveitar essa deixa da Mônica aqui e vou botar o Suplicy um pouquinho no sol quente. É um outro bloco que a gente tem aqui com perguntinha capciosa. Suplicy, o Brasil quer saber, você vai ser candidato nessas eleições? E a quê? Todo mundo quer saber, porque todo mundo quer ver o Suplicy aí levando a renda básica para todos os municípios, mas a gente não quer perder essa voz política tão forte nos parlamentos do nosso Brasil. Olha, uma coisa é certa, eu vou continuar no máximo das minhas energias. Felizmente, eu estou com boa saúde, estou
combinando com Deus para que me dê a saúde suficiente, eu completei 80 anos, para ver aplicada no Brasil a renda básica de cidadania. Então, este propósito, vir aqui a Fortaleza, a Quixeramobim, ao Acre, ao Amapá, a Rio Grande do Sul, Porto Alegre e interior do Santa Catarina. Eu estou com um convite, nos próximos dias eu vou a Camboriú e Florianópolis. Bacana. Eu estou aceitando tudo, inclusive para fazer com que se realize também o prognóstico do maior economista brasileiro, que no dia que Lula sancionou a lei, estava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o professor Celso Furtado. Veja a mensagem que ele mandou ao presidente. Então, posso ler? Claro. Neste momento que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica de cidadania, quero expressar-lhe minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato, que é fruto do civismo e ampla visão social do senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes do seu povo. Eu quero lhe dizer, o presidente Lula e o Fernando Haddad me disseram, olha, nós queremos conversar com você sobre a decisão que você vai tomar. Isso já faz uns 3 meses. E eles estão adiando. Eu espero que, nesses próximos dias, possamos conversar. São 4 alternativas. Uma, como a Mônica mencionou, simplesmente de permanecer vereador, sou vereador até 2024, e continuar nesse trajeto, como eu estou hoje aqui em Fortaleza, para divulgar a proposta. Deixa eu só fazer, não é simplesmente, se você continuar com seu mandato de vereador, é muito importante, muito importante. Sim. Inclusive para vereadores como a Larissa, que muito se inspira na sua... Então, não é pouca coisa. A tarefa é grande. É muito grande. Viajar por todo o Brasil, continuar trabalho, não é pouca coisa. Que eu faço com satisfação. Eu estou aqui alegre falando com você. Eu sei que você ama esse tema e a gente também tem muita paixão por ele, por isso fizemos esse convite. A outra é ser candidato a deputado estadual, ajudar a eleger uma boa bancada para governar São Paulo. Fernando Haddad ter um bom respaldo. A outra, ser candidato a deputado federal, também para que o Lula tenha uma boa bancada de defesa. E a outra, finalmente, para ser, eventualmente, senador. Mas isso ainda depende dos diálogos do PT com as forças que estão coligadas conosco. É possível que Márcio França queira ser senador, mas ele está querendo hoje ser candidato a governador, não está abrindo mão disso. Então, e o diálogo com Lula e Fernando Haddad deverá acontecer nesses próximos dias, mas eu acho que uma coisa é importante, que eu esteja a dizer às pessoas, está na hora de implementar a renda básica universal e incondicional. Quais são as principais vantagens da renda básica de cidadania em relação, por exemplo, agora ao Auxílio Brasil, que tem uma série de condicionalidades? Primeiro, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, ou carteira de trabalho assinado, ou em qualquer atividade que façamos. Se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, recebe um trocado no dia seguinte e não precisa declarar. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer só recebo tanto, por isso mereço tanto. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que provoca as armadilhas da pobreza ou do desemprego. Mas qual é a principal vantagem?
é do ponto de vista justamente da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, o Prêmio Nobel de Economia, hoje em Harvard. Ele morava na Índia, seu pai era um ótimo professor, moravam numa boa casa. Certo dia, ele, menino, brincando no jardim da sua casa, eis que entrou o portão adentro um homem gritando por socorro. Havia sido esfaqueado nas costas, e ele chamou por seu pai, que logo veio, acompanhou seu pai, levando aquele homem para o hospital Cadernea. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa, senão de aqui encontrar um trabalho neste bairro que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegar no hospital, ele teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente este homem não tinha liberdade real para optar por não ir, para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, para aquela mulher que lá em São Paulo, no Parque da Luz, ou aqui na Praia de Iracema, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo, para aquele rapaz, personagem do Homem na Estrada, que há pouco aqui eu falei, o dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir minha dignidade, minha liberdade real. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição aqui em Fortaleza, quem sabe ter aulas com a professora Larissa Gaspar, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, querida Larissa Gaspar, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. E por esta razão que eu tanto acredito nesta proposta e vou batalhar por ela, né? Por ela até o fim. Eu cheguei a conversar com o então governador Camilo Santana sobre essa iniciativa, quando ele ainda estava no governo, né, antes de se aproximar, inclusive antes da pandemia, né? Falei dessa iniciativa que seria algo muito importante, primeiro, lógico, né, para a nossa população, que é extremamente carente, pensando em começar por quem mais precisa, e segundo também que era muito importante para o governo, né, porque mostrava esse compromisso, né, com as questões sociais. E ele foi muito receptivo, né, disse que precisaria da ajuda da Prefeitura de Fortaleza, claro, para fazer uma parceria e implementar. Mas, diante de tudo que aconteceu, pandemia, né, tantas questões urgentes que não retirar a urgência da renda básica, acabou não se consolidando ainda, né? Mas eu acho que a gente tem uma governadora também muito progressista, professora Isolda Sela. Vou levar também essa proposta para ela, para que ela possa estabelecer um diálogo com o prefeito e tentar sensibilizá-los. Acho que hoje o lançamento da renda básica comunitária também vai mostrar para eles que é possível, que é viável, que não é necessário uma estrutura trilionária, que você pode fazer isso com menos e fazer com que esse menos se torne muito na vida dessas pessoas. Então, tenha certeza, Suplicy, que você tem uma aliada, mais de uma, né? Porque já temos nosso Joaquim Mello aqui levantando firme a bandeira da renda básica, mas no Parlamento de Fortaleza você tem uma aliada para defender a renda básica de cidadania. Junto com ela, eu acho que é importante também criar o Fundo de Combate à Pobreza, para que a Prefeitura possa captar recursos para direcionar para a implementação da renda básica. Acho que à frente da renda básica nacional, nosso companheiro Leandro, para quem eu mando um abraço, tem também essa tarefa de ampliar a presença dos bancos comunitários, né, em todo o Brasil. Acho que isso é importante, isso faz com que o dinheiro fique ali, perto das pessoas, né? Não vá para os bancos. Sabe que em Niterói, nos primeiros 5 dias da Araribóia, né, circulou... Araribóia é o nome da moeda social de Niterói.
Que é o nome do circulou... indígena que fundou Niterói. Ah, legal. Durante 5 dias, circulou 2,5 milhões em moedas comunitárias e mais de 30 mil transações financeiras via celular. Olha aí. Então, assim, mexe com o município inteiro. Inclusive, uma das propostas hoje mais importantes do Joaquim de Mello é que os municípios criem moedas sociais para implantação também da renda básica. O nosso projeto aqui, ele atrela a criação da renda básica de cidadania ao pagamento via moeda social por meio de bancos comunitários, justamente para fortalecer, né, a economia e o desenvolvimento local. Acho que é muito importante que os gestores abracem essa visão, né, e façam com que isso se torne uma realidade. A iniciativa popular, né, tá ali mostrando o caminho, como se faz. Essa turma precisa acordar, dar uma sacudida nesse povo para avançar nessas políticas, né, de proteção social, de promoção da dignidade humana. E até chegarmos à universalidade, à incondicionalidade. Mas como assim? Vamos pagar uma renda básica até para Larissa Gaspar, para a governadora do Ceará, até para o presidente, para o mais bem-sucedido empresário de Fortaleza e do Brasil, para o Eduardo Suplicy, para a Mônica, também, claro. Obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham receber. E aí é a grande vantagem de prover dignidade e liberdade real para todos. Então, eu acho que é uma questão de mais e mais conversarmos inclusive, quero recomendar a todos que possam ler de Felipe Van Pares e Yannick van der Bort, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, que contém o meu prefácio, e eu acho que mais e mais, inclusive nas universidades. Eu aqui já tive diálogos na Universidade Federal do Ceará, inclusive com o Ciro Gomes, que foi aqui governador, que, aliás, também colocou no seu programa. Eu, por mim, estou batalhando para que cada presidente, candidato a presidente, venha a se comprometer a efetuar aquilo que o Congresso Nacional já definiu como lei e que o Supremo Tribunal Federal determinou ao governante que aplique a renda básica até chegar à incondicionalidade e à universalidade. Super importante. Eu estava lembrando aqui de uma iniciativa nossa de enfrentamento à fome, que é a implantação dos restaurantes populares em todas as regionais da nossa cidade, restaurantes que vendem comida a R$1. Aí você já pensou, essas famílias em situação de extrema pobreza, em situação de pobreza, recebendo a renda básica, podendo pagar esse valor, né, por moeda social, a geração de renda, a movimentação econômica que isso não ia gerar no município, né? Acho que tem que ter esse olhar, né? Precisa aí que o espírito de Paul Singer também, né, abra os olhos aí dos nossos governantes para que isso seja implementado. Paul Singer foi um dos maiores estimuladores não apenas da economia solidária, da formação de cooperativas. Neste livro está também relatada a história que a Mônica tanto contribuiu, da cooperativa de vendedores autônomos do Parque Ibirapuera. Era o ano 2000, quando a presidenta da Associação dos Cooperados falou: olha, nós estamos muito preocupados porque a prefeitura diz que nós teremos que sair daqui a 8 meses, sermos empregados de 5 grandes empresas que vão tomar conta de 5 quiosques cada, mas alguns aqui são muito idosos, outros têm deficiência. O que é que nós vamos fazer? Que tal vocês formarem uma cooperativa? E isto foi realizado, formaram uma cooperativa. Quando se completaram 10 anos, a Mônica escreveu o livro com o prefácio do Paul Singer, dizendo que se tratava de uma cooperativa modelo, exemplo para todo o resto do país, onde cada família cooperada melhorou extraordinariamente de vida,
suas crianças e adolescentes todas indo à escola, algumas chegando a se formar nas universidades. Então, Paul Singer, estímulo à economia solidária. Paul Singer, que foi quem reconheceu, lá no governo Lula, os bancos comunitários de João Joaquim de Mello, é um outro grande pensador que tanto batalhou também pela renda básica. É isso. Suplicy, a gente recebeu aqui alguns presentes para entregar para você, tá maravilha. Certo? Esse livro do nosso conterrâneo Flávio Paiva, que é um grande... Bulbrax, Sociomorfologia Cultural de Fortaleza. Isso. Eu quero muito lhe agradecer, Flávio Paiva, vou ler com a maior atenção e carinho esse livro. Era amigo também de Paul Singer e do Cortez, e aqui da Sara Sintic. E aqui da Sara Sintic, Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos. Puxa vida, um livro de poemas. E acho que sublimação, este corpo d'água, literal, água literal de grande porcentagem d'água. Quase todo mundo, quase todo quanto solidificou, e por aí vai. É isso mesmo. E aí eu tenho um pedido para fazer para você, viu, Suplicy? Certo. Esse ano, como a Mônica estava falando, a gente precisa fortalecer as candidaturas das mulheres. Não dá mais para a gente ser a maioria da população, a maioria do eleitorado desse país e ser uma minoria nos espaços de poder e decisão, seja nos legislativos, seja nos executivos e no próprio judiciário. Então, eu conto com o seu apoio, você que é essa grande figura política, pública, né, para fortalecer, dentro do PT também, porque você é uma referência no nosso partido, o estímulo às candidaturas femininas, né? Estimular aí as nossas vereadoras, as nossas filiadas a se lançarem candidatas a deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, governadoras, né? Acho que o PT ele tem essa luta, a gente tem o projeto Elas por Elas e é muito importante que a nacional do nosso partido, que o próprio presidente Lula também possa abraçar essas candidaturas de mulheres, né? E a gente poder construir esse Brasil também pelas mãos das mulheres, né? E dando condições para isso, né? Porque o que você diz, ser parlamentar, ser mãe, ser dona de casa, fazer campanha, conseguir dinheiro para a campanha. Então, as mulheres, de cara, elas já têm maiores dificuldades do que os homens. Então, é importante também o partido ajudar a ver de que forma, olhando não como uma candidaturas mistas, mas como as candidaturas femininas e as condições, as dificuldades que elas enfrentam. Reais então, condições. eu quero, aqui nesse instante, recomendar a todas as pessoas, e eu quero, inclusive, sugerir aos de 16 a 18 anos, tem até 4 de maio para obterem o seu título de eleitores, para dar grande importância às mulheres, seja as mulheres negras ou de qualquer origem e tudo, mas, em especial, a votarem em Larissa Gaspar para deputada estadual, uma vez que ela tem sido tão brilhante vereadora e merece todo o apoio para agora se eleger deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. A minha recomendação a todos vocês, amigos e amigas aqui de Fortaleza e do estado do Ceará. Larissa Gaspar é uma ótima candidata a deputada estadual. Obrigada, Suplicy. Eu tenho um presentinho também para a gente fortalecer aí essa nossa luta na pré-candidatura do nosso presidente Lula, né? Precisamos derrotar de vez o bolsonarismo, o fascismo e tudo de ruim que ele representa. E aí eu trouxe aqui para você a toalha mais famosa do Brasil, Suplicy. A toalha do nosso querido presidente Lula. Puxa vida. Para você ir para a praia de Santos, para as praias ali do Rio. Mas e se tiver muito sol? Né? E aí, se tiver sol, você que tem toda essa sua jovialidade, vai chamar, mandar um alô aí para a juventude ir para a praia devidamente paramentada. Pronto para o mar. Temos que hoje ainda dar uma passada na praia de Iracema, né? Com essa toalha, tá bem? É isso. Então,
Viva! Muitíssimo obrigado, Larissa. Esse é um Imagina. presente ótimo. Vou compartilhá-lo com a Para quando for usar prática. Isso mesmo. Quero agradecer, Suplicy, pela sua presença. Agradecer a Mônica também Obrigada. por terem nos dado essa oportunidade de bater esse papo e a gente poder juntos avançar aí na implementação real da renda básica de cidadania para garantir liberdade e dignidade para o nosso povo. Que bom. Parabéns, Larissa Gaspar. Foi uma satisfação estar aqui com você neste programa. Obrigada. Mulher de luta. Mulher de Luta, videocast. É isso Parabéns. mesmo. Muitas felicidades para você, boa campanha, muita força, muita energia. Eu acho que a gente está num momento péssimo do país, mas a gente tem que ser otimista. A gente vê, por exemplo, essa experiência que aqui Fortaleza tem com o Banco Palmas, é uma coisa incrível. Eu acho que são 108, é um exemplo para outros países, como os resultados são rápidos e eficientes. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de otimismo. E aí, quando a gente vê gente jovem como você, mulher, e com vontade de participar, isso enche energia a todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, felicidades na sua dura caminhada. Obrigada, Mãe de um Mônica. menino de 6 anos, é isso? Isso, Como Gabriel. é o nome dele? Gabriel. É. Parabéns, Gabriel. Então, esse foi o nosso videocast Mulher de Luta, que hoje contou aqui com essas participações super especiais, nosso querido vereador do PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, e essa grande jornalista, Mônica Dalari, que vieram debater conosco aqui a renda básica de cidadania. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Beijão. Muito bem. Obrigada, Suplicy. Obrigada, Mônica. Obrigado.